Agora sim, pessoal, bom dia. Pequeno erro aqui, técnico. Estamos aqui com um link de transmissão no YouTube que deu uma falhazinha, mas eu já corrigi. Ia a imagem, mas não ia o áudio. Professora Bruna, bom dia. Bom dia, Léo. Tudo bem? Olá, queridos. Sejam bem-vindos aí à nossa revisão. Agora sim, pessoal. Tudo jóia? Ótimo. Pequeno erro aqui, Bruna, só um minutinho. E agora sim eu faço a nossa entrada. Então, hoje, dia 21 de janeiro de 2021, um dia de data interessantíssimo e hoje com uma rodada dupla essencial para quem quer fazer o exame de ordem em 7 de março. Nós teremos agora às 8 da manhã a professora Bruna, estamos ali 14 minutos atrasados, pedimos desculpas por esse delay técnico, esse atraso técnico, mas graças a Deus estamos aqui e iremos transmitir. Meus caros, minhas caras, olha só, esse ciclo de revisão ele foi pensado para instruir, ajudar vocês a utilizar o Como Passar na OAB 5.000 questões como base de uma revisão profunda e técnica. Por que eu falo profunda e técnica? Porque as questões são meticulosamente comentadas e com isso você tem, então, uma revisão de altíssima qualidade. E por que eu digo técnica? Porque a gente sabe que a primeira fase do exame de ordem ela é muito calcada, ela é toda baseada praticamente em letra de lei. E o que a Bruna vai fazer aqui hoje, assim como os outros autores e professores fizeram com a gente neste ciclo, que chega hoje em seu 6º dia. Olha, tudo no nosso canal do YouTube para você ver reprisado depois. O que a Bruna vai fazer é analisar os principais pontos, os principais temas de direito constitucional, para que você, depois, com o sumário que a Bruna preparou para o livro Como Passar no AB, possa, então, seguir em casa fazendo uma boa revisão. E olha, para você que não conhece, Bruno, olha que legal, Vademecum da banca OAB-FGV. Luiz Fernando Zilli coordenou essa obra, Bruna, trazendo só a legislação que foi cobrada em todos os últimos exames da OAB-FGV. Isso é muito legal. Mas presta atenção, por exemplo, a lei de licitação já caiu? Claro que já caiu, mas ela está inteira aqui? Não. Tem artigos que não foram cobrados. E o artigo que foi comprado, ele está só isolado lá no meio do apontamento do livro? Não, ele vem com um capítulo para que você entenda a mens legis. Lembra dessa expressão? Eu lembro, foi das poucas coisas que eu lembro da Faculdade de Direito. Brincadeira, lembro de muita coisa, Bruno. Mas a mens legis. Então, você, com essa obra aqui, tem a legislação direcionada para este exame da ordem. E olha, o que mais? Léo, não tenho tempo de ler o Como Passar inteirinho. Tudo bem. A Bruna também participa do Bateria de Simulados OAB. São as 8 últimas provas em formato de simulado. E, claro, ao final, você tem ali os comentários que foram extraídos do Como Passar na OAB 5.000 questões. Então, você tem opções, você tem ferramentas para ser aprovado. E, olha, se você está gostando dessa série de lives, indica para um amigo seu, porque a OAB não tem concorrência. Seja bacana, ajude o próximo, ajude o coleguinha a ser aprovado também. Você vão ser os 2 advogados estarão aqui do lado de cada mesa, muito felizes e reconhecendo o mérito do exame de ordem. Tomei muito tempo da Bruna e agora eu deixo ela com os 45 minutos que eu deixei aqui para ela de sobra para ela nos ajudar. Bom dia, Bruna, a palavra é toda sua, minha amiga. Bom dia, Léo. Que alegria, hein? Esse Vadimeco é realmente um presente para os alunos, hein? Aquele Vadimeco enorme, reduzido só aquilo que já caiu. Ou seja, tá tudo pronto, né? Só não vai estudar quem realmente não quiser, porque esse Vadimeco, com toda essa legislação separada pontualmente por professores especializados no exame de ordem, né? Só com os artigos que já caíram e que vão voltar a cair, porque a tendência é essa, né? Se repetir os temas, é só olhar as questões, os temas se repetem. Então, isso aí, realmente, esse material fechou, né? Completou a gama de livros que nós já temos na Foco, bem especializadas para quem quer ser aprovado, né? Não são apenas livros para quem quer estudar, é para quem quer ser aprovado. Os livros da editora Foco, eles têm esse foco, este objetivo, a aprovação, ok? Bom, quem não me conhece ainda, eu sou a professora Bruna Vieira, eu trabalho com direito constitucional há 12 anos, em cursos preparatórios para a OAB especificamente, né? Tive uma passagem pela
pela universidade também, mas o meu foco é curso preparatório, sou autora da FOCO também desde a origem, há praticamente aí, desde 11 anos, mais ou menos, que eu estou na FOCO. Estou aqui nessa obra que vocês conhecem, né? Uma obra bem bacana, que é a 5.000 questões comentadas, tá? Então, qual que é a sugestão, antes da gente começar com essa revisão de direito constitucional? Que vocês olhem, né, o sumário da obra. Por quê? Porque essa obra não é uma obra que tem um sumário da disciplina Direito Constitucional, começo, meio e fim. Não, ela tem um sumário baseado em questão. E qual tipo de questão? Questões que caíram na prova da OAB. Então, só pelo sumário que você vai olhar aqui, você já vai conhecer quais são os principais temas, né, que caíram na OAB em Direito Constitucional. Eu estou mostrando aqui, mas você vai ter a sua obra aí, claro, né? Acesso a ela, você pode entrar no site, dá para né, até mexerem um pouquinho no livro, não dá, Léo? Lá Dá pelo sim, site, eles conseguem baixar o eles têm sumário inteirinho e ver parte do livro lá. inteiro, isso. Aqui eu estou mostrando, mas você vai baixar no site. Então, lá você pega o sumário de todas as disciplinas. Então, tem como você, nesses dias aí que antecedem a prova, priorizar o estudo em relação àquilo que realmente cai na prova, tá? Então, façam isso. Eu escolhi algumas questões para a gente trabalhar na aula de hoje, né? Não só as melhores questões, mas questões em que, na mesma questão, nós podemos abordar mais de um tema, né? Então, são as melhores, na verdade, porque elas resumem numa mesma questão outros temas que são recorrentes, porque o tempo é curto. Então, eu queria falar o máximo de conteúdo possível e aí escolhi questões que, na mesma questão, eu posso, né, avançar com vários temas recorrentes no seu exame de ordem, tá? Então, eu peço que vocês não deixem de visitar lá o site para levar essa obra já é conhecida, não é à toa que essa obra está na 17ª edição. As obras, né, que se mantêm no mercado são essas obras que você, pela edição, você já conhece a qualidade desta obra, tá bom? Então, vamos ao direito constitucional e a nossa primeira questão que eu separei para vocês. Então, vamos lá, que eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vamos ver aqui. Vamos lá, tô manejando aqui, acho que deu certo. Vamos ver aqui, quero compartilhar a tela toda. Eu estou também com o celular, então estou conectada para não correr o risco de cair a conexão. Olha só, acho que está certinho o compartilhamento. Não está, Léo? Tá ok? Tá certinho, né? Peraí que eu estou só confirmando no YouTube. Peraí, aqui para a gente tá. Vamos lá, acho que sim. Vamos ver se a internet não acompanha aqui a velocidade da professora. Às vezes tem que ter um pouquinho mais calma aí para ela acompanhar a internet. Bruna, tá perfeito, minha amiga. Tá ótimo. Como é que está o seu cupom de desconto, Bruna? Oi, como é que Como é tá que o está o nosso? seu cupom de desconto? Ai, o meu cupom de desconto tá aqui, ó. Aqui tem um breve currículo, tá? E aí eu coloquei minhas mídias para os alunos entrarem em contato. Tá lá, ó, no Instagram, Facebook e o meu e-mail, tá? Eu prometo que esse ano vou mexer mais nessas mídias. Ano passado estava terminando meu mestrado e agora só falta a defesa, né? Depositei ontem, olha só, o texto final e a minha senha de desconto está aqui embaixo, ó. Depositei ontem, graças a Deus, colocando fim a isso. Bom, a senha de desconto, ó, para livros, para aquisição de livros da editora Foco, você vai entrar no site, você faz a compra. E aí, na hora do pagamento, é que você vai colocar a senha de desconto. É só digitar lá, ó, Professora Bruna, por extenso, tá? Nada abreviado. Professora Bruna. Digitou, vai ter um excelente desconto, né? Em média, aí 30%, né? Depende da obra, tá? Mas é só você digitar que você vai ter. E não é só os livros que eu participo de vários, confesso, porque já estou lá desde o começo. Mas qualquer livro da Editora Foco que você sentiu o desejo de adquirir, pode adquirir com essa senha de desconto. Bruna, bem, só corrigindo, então isso, né? 20%. Em média, 20%. Isso. Do preço de carro. Tá bom, obrigada. Mas ainda assim é um desconto. Às vezes tem alguns saldões, algumas promoções especiais. Tem saldão de 60% então. no Outlet dentro do site, tem muita coisa boa lá. Então, porque eu já vi lá. Então, aproveitem, fiquem atentos. É só vocês todo dia, né, dar uma acessadinha lá no site, que vocês vão ver que tem essas promoções também, além desse desconto que é constante dos professores aí, nosso, tá?
Então, vamos para a nossa primeira questão, tendo em vista que o nosso tempo aqui é curto. Então, vamos lá. Ó, coloquei para vocês uma questão relacionada à teoria geral do direito constitucional. Aliás, gente, os temas, né? Quais são os temas recorrentes em direito constitucional? Nós temos o tema da teoria geral, o tema do controle de constitucionalidade, um tema importantíssimo, até mais aprofundado, né? Mais complexo, eu trouxe questão sobre isso. O tema sobre o processo legislativo, nós também vamos comentar um pouco sobre isso. Sempre cai, né? Uma questão de um dos poderes, uma do processo legislativo, uma de controle de constitucionalidade, uma de teoria geral, uma sobre remédios, uma organização do Estado. Então, são esses temas, assim, os mais recorrentes na prova da OAB. Você vai seguir lá o sumário do livro para fazer esse estudo aí nesses dias que antecedem. Mas aqui, com base na questão, eu vou aproveitar para revisar, né? Não vou resolver apenas a questão, eu vou falar desses temas e da maneira que cai, né? Então, vamos lá, acompanhem comigo. José leu, em artigo jornalístico veiculado em meio de comunicação de abrangência nacional, que o Supremo Tribunal Federal poderia, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, reconhecer a ocorrência de mutação constitucional em matéria relacionada ao meio ambiente. Então, agora já pode voltar aqui para mim, só para eu, antes de terminar a leitura, deixa eu ver se eu já consigo tirar o compartilhamento. Interromper, isso mesmo. Bom, deixa eu só explicar. Veja, eu falei que era uma questão de teoria geral. De fato é. Mas ela mistura o tema controle de constitucionalidade. Então, veja que você não pode estudar apenas os temas isoladamente. Você tem que saber lê-los em conjunto, tá? Mutação constitucional a gente aprende, mas está relacionado ao controle. Então, é isso que ele quer saber. Primeiro, você tem que saber o conceito, o que é mutação constitucional, se ela se aplica ou não, né? Quem que pode fazer isso, se o Supremo tem competência para tanto. E, além disso, se, por meio de ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo poderá se valer desta técnica chamada mutação constitucional. Ok? Bem, então vamos lá compartilhar a tela para continuar a leitura desta questão. Talvez eu deixe, né, a tela um pouco, porque eu acho que tem um delay, né, entre o compartilhamento e a fala. Então, talvez eu deixe, não volte tanto para mim, para que a gente otimize esse tempo. Bom, então, continuando aqui, né, em razão disso, ele, o José, procurou obter maiores esclarecimentos sobre o tema. No entanto, a ausência de uma definição mais clara do que seria mutação constitucional o impediu de obter um melhor entendimento sobre o tema. Com o objetivo de superar essa dificuldade, procurou Jonas, você, advogado atuante na área pública, que lhe respondeu corretamente que a expressão mutação constitucional, no âmbito do sistema jurídico constitucional brasileiro, refere-se a um fenômeno. Vamos lá. Passar aqui o slide. Apresentação. E aí volta a compartilhar. Está compartilhando. Vamos ver se está compartilhando aí. Não. Compartilhar. Eu acho que cada vez que muda o slide, vai ser necessário. Deixa eu ver se ele altera aí no texto. Vamos ver se ele altera aí direto no... Vejam se está aparecendo agora. Vamos lá. Tá. Vou tentar alterar aqui já com o compartilhamento. Então, letra A. Veja que o tema é mutação constitucional. Letra A. Concernente à atuação do poder constituinte derivado reformador no processo de alteração do texto constitucional. Então, aqui, o examinador está perguntando se mutação constitucional equivale à atuação do poder constituinte derivado reformador no processo de alteração do texto constitucional. Gente, eu tenho que voltar para explicar, porque direito constitucional é aprofundado. Eu tenho que voltar e olhar para vocês para poder explicar. Presta atenção. Existe o poder constituinte originário, que é aquele que cria,
a primeira ou a nova Constituição de determinado país, né? O que cria a primeira é o poder histórico, e o que cria a nova, o poder agora revolucionário, e o poder derivado. O poder derivado, ele pode ser decorrente, né? Pode ser que é o poder que cada Estado tem de criar a sua própria Constituição, tem que seguir a simetria, princípio da simetria, cai bastante também, e o poder reformador, que é o poder de alterar a Constituição e que se manifesta por meio das emendas constitucionais. Em relação às emendas, vocês vão ver o artigo 60. É só esgotar a leitura do artigo 60, porque ele vai aparecer na sua prova, certamente. Em relação a isso, a pergunta é, mutação constitucional, será que tem a ver com emenda? Cuidado, cuidado. A emenda constitucional é a reforma, né? É o meio de modificar formalmente a Constituição. Já a mutação, nós também alteramos, mas não a forma. Nós alteramos a forma de ler a Constituição, a interpretação. É por isso que vai aparecer também na sua prova a expressão mudança informal, alteração informal da Constituição, porque o texto permanece intacto. O que realmente é alterado é a sua interpretação. Então, a alternativa A está errada, porque a alternativa A está tratando de alteração formal, de emenda constitucional. A mutação é justamente o oposto, é a alteração informal da Constituição e que se manifesta aí por meio da interpretação do Supremo, e ele pode, sim, fazer isso por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade. Bacana? Vamos voltar aqui o compartilhamento? Então, vamos voltar aqui o compartilhamento para a gente ver as alternativas seguintes. Letra B. Referente à mudança promovida no significado normativo constitucional por meio da utilização de emenda à Constituição? Será que, então, que esta mudança, a mutação, tem a ver com uma alteração promovida no significado normativo constitucional por meio da utilização de emenda à Constituição? Cuidado, hein? Cuidado que foi uma pegadinha aqui. A primeira parte, né, parece estar certa, mas aí ele coloca no final, por meio de emenda, aí encontra-se o erro, porque emenda não, a emenda é a alteração, como eu acabei de falar, a alteração formal da Constituição. Portanto, a alternativa, mais uma vez, incorreta, tá? Voltando aí para o nosso compartilhamento, olha lá. Letra C. Relacionado à alteração de significado da norma constitucional, sem que haja qualquer mudança no texto da Constituição. Vou repetir, porque essa é a alternativa correta, né? Relacionado à alteração de significado de norma constitucional, sem que haja qualquer mudança no texto da Constituição. Perfeita esta alternativa. Veja, eu vou dar até um exemplo para vocês. Lembram quando foi aceito lá a parceria homoafetiva, casamento, né, entre parceiros do mesmo sexo? Foi exatamente isso, é um exemplo, né? Por quê? Porque na Constituição estava escrito casamento entre homem e mulher. E essa interpretação, né, foi uma mudança na interpretação para acompanhar, junto com a sociedade. Você sabe que a sociedade está sempre à frente, né? A legislação, a Constituição vai tentando se aproximar da sociedade, mas há um lapso para isso. E muitas vezes o próprio Supremo Tribunal Federal ele consegue resolver por meio das suas decisões. Tá certo? Vamos avançar, vamos dizer a última alternativa, porque aqui o importante, e aí isso você vai encontrar aqui no nosso 5.000 questões da OAB, né? Você vai encontrar isso. Que é saber o fundamento da alternativa correta e da alternativa incorreta. Por quê? Porque, às vezes, gente, aquela alternativa incorreta, o erro dela é corrigido e ela volta numa outra prova como a alternativa correta. Sabiam disso? É incrível. O examinador não tem muita criatividade, não. Ele vai buscar lá no banco de provas, ele vai buscar as mesmas questões. Então, ele arruma aquela que ele foi dada como errada, coloca numa outra prova como certa. Então, você não pode estudar só os fundamentos daquela alternativa correta. Tem que estudar também os fundamentos da alternativa incorreta. Ah lá, que belezinha! Filha do Léo, tô vendo! Ah lá! Oi! Muito bom! Bom, continuando o compartilhamento aqui de tela. Vamos lá. A letra D está escrito o seguinte.
que a mutação seria a alteração do texto constitucional antigo por um novo, em virtude da manifestação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Onde é que está o erro aqui, gente? A Assembleia Nacional Constituinte vai criar uma nova Constituição, vai estabelecer, né? Vai romper por completo o ordenamento jurídico anterior e criar uma nova. E isso não é manifestação do poder derivado, sequer, né, do poder por meio de emenda e nem por meio de mutação constitucional. Isso é manifestação do poder constituinte originário, que, só para lembrar, é ilimitado, incondicionado, autônomo, não decorre de nenhum outro poder. Tá certo? Então, a alternativa D também está errada. Correta aí a alternativa C. E vamos para a próxima questão, para poder dar tempo. Vamos ver se eu consigo mudar aqui o compartilhamento. Não, vamos primeiro mudar na tela. Depois, vamos lá. Próxima questão. Compartilhando aí com vocês. Na tela. Vamos ver. Ótimo, foi. Em março de 2017, o Supremo Tribunal Federal, e agora é uma questão de controle, hein? Uma questão um pouquinho mais aprofundada, exige de vocês o máximo de atenção aí. Em março de 2017, o Supremo Tribunal Federal, em decisão definitiva de mérito, proferida no âmbito de uma ação declaratória de constitucionalidade, com eficácia contra todos, erga omnes, e efeito vinculante, declarou que a lei federal, que autoriza o uso de determinado agrotóxico no cultivo de soja, é inconstitucional, desde que respeitados os limites e os parâmetros técnicos estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Inconformados com tal decisão, os congressistas do Partido Y apresentaram um projeto de lei perante a Câmara dos Deputados, visando proibir, em todo o território nacional, o uso do referido agrotóxico. E, com isso, derrubar a decisão da Suprema Corte. Em outubro de 2017, o projeto de lei é apresentado para ser votado. Diante da hipótese narrada, assinale a afirmativa correta. Essa é uma questão um pouquinho mais aprofundada, né? Então, fiquem atentos, porque é uma questão de controle. E antes de eu partir para as alternativas, vale aqui uma breve revisão sobre o controle, né? O controle é baseado na preservação da supremacia da Constituição. Não adianta a gente dizer que a Constituição está no ápice se nós não tivermos um instrumento jurídico, um mecanismo para fazer valer, né, o texto constitucional. Então, o controle, controlar a constitucionalidade das leis, das normas, né, significa que eu vou verificar se essas normas infraconstitucionais estão ou não de acordo com o texto constitucional. Então, a ideia é fiscalizar, a ideia é controlar literalmente, né, se há compatibilidade ou não entre uma lei e o texto constitucional. Esse controle, ele pode ser feito de forma prévia, em relação ao quê? É melhor prevenir que remediar. Em relação ao projeto de lei. Porque se o projeto de lei estiver eivado do vício de inconstitucionalidade, é melhor que esse projeto sequer vire lei. É claro, porque é melhor prevenir, porque a partir do momento que entrou em vigor, virou lei, entrou em vigor, nós não poderemos mais alegar desconhecimento, de modo que o projeto vai gerar efeito, que a lei vai gerar efeito e vai causar maiores transtornos, ok? Então, esse projeto, né, o controle prévio, é feito pela CCJ, lá no âmbito do Poder Legislativo, ou pelo presidente, por meio do veto jurídico. Aliás, já vou deixar aqui a dica. Essa questão de veto cai direto, artigo 66. Vai lá dar uma olhadinha, parágrafo 4º em especial. Não esqueça de dar uma olhadinha, porque quando cai processo legislativo, o examinador adora passear pelo artigo 66. Não deixe de ir lá olhar o artigo 66, tá? Sobre sanção, veto, depois a gente vai entrar um pouquinho nisso, mas não deixe de olhar. Bem, nós estávamos falando do controle de constitucionalidade. Esse controle prévio, né, feito ou pelo Legislativo ou pelo Poder Executivo, no momento da preparação, da elaboração da lei,
Mas, se o projeto virou lei, não tem mais como prevenir. Alguém terá de remediar. E esse alguém, né, normalmente, é o Poder Judiciário. Lá dentro do Poder Judiciário, por isso o controle repressivo visa reprimir o vício de inconstitucionalidade existente. Bom, esse Poder Judiciário pode fazer esse controle por duas vias. Pela chamada via do controle difuso, normalmente gira em torno de um caso concreto, e pela via do controle concentrado. Por que concentrado? Está concentrado no guardião da Constituição, no Supremo Tribunal Federal, se estivermos tratando de controle no âmbito federal. Ou vai estar concentrado nos tribunais de justiça dos respectivos estados, porque existem constituições estaduais, que também devem ser respeitadas, e, portanto, há controle no âmbito estadual. Mas só esses dois órgãos que farão, dentro do Poder Judiciário, o controle concentrado de constitucionalidade. Também está concentrado nas mãos de algumas pessoas. Só o rol de legitimados do artigo 103. Só aquelas pessoas podem propor as ações do controle concentrado, tá? Artigo 103 é outro artigo que vira e mexe, cai na sua prova da OAB. Também não pode deixar de ler, hein? Em especial, os incisos 4, 5 e 9, tá? Artigo 103, incisos 4, 5 e 9. Porque esses incisos trazem legitimados que precisam demonstrar pertinência temática. O que é isso, professora? Pertinência com o tema. Não podem impugnar quaisquer leis, só podem impugnar leis que tenham relação com aquilo que eles protegem, com aquilo que eles defendem, com aquilo, né? Com aquele, por exemplo, o governador do Rio vai impugnar uma lei de São Paulo, ele tem que demonstrar que a lei do Estado de São Paulo, de algum modo, né, está refletindo no Estado do Rio de Janeiro. Ele tem que demonstrar pertinência temática nesse caso, tá certo? Então, leia 103, 4, 5 e 9. Ok, tudo isso para chegar, né, nas ações do controle concentrado, porque elas já foram objeto de questionamento, inclusive nessa questão que eu vi agora, tá? ADI, ADC e ADPF. Ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental. A questão está falando de uma ADC, numa ação declaratória de constitucionalidade. Eu posso declarar a incons? Claro. Se ela for julgada improcedente, aquela lei, né, será declarada inconstitucional. Foi exatamente o que aconteceu no problema. Pergunto, quais são os efeitos clássicos dados em sede de ação declaratória de constitucionalidade ou ação direta ou ADPF, porque os efeitos são os mesmos? Erga omnes, para todas as pessoas. A lei não é só inconstitucional para a professora Bruna, para todos nós, abstratamente, tá? É erga omnes, ex tunc, em regra, de forma retroativa, porque o vício de inconstitucionalidade se dá desde a origem e de forma vinculante, tá? Vincula o judiciário e os demais órgãos da administração pública, direta, indireta, federal, estadual, municipal. Outro artigo que cai muito, tá? Efeito vinculante. Súmula vinculante, olha lá também, artigo 103A da Constituição. Vira e mexe objetos de questionamento na sua prova, vai lá olhar esses efeitos. E aí a gente volta para a questão. Precisei dar pelo menos essa revisão básica sobre o controle, porque o controle não é para fraco, não, fortes, né? Direito constitucional para fortes. Então vamos lá para a questão, para resolvermos a questão juntos, tá? Vou compartilhar aqui minha tela. Vamos lá. Pronto. Bom, então, estávamos falando, né, que era uma ação em relação aos agrotóxicos, tá? Ação declaratória. E aí, o que aconteceu? Se ela foi dada em sede de ação declaratória de constitucionalidade, ela produz efeitos, né, erga omnes, ex tunc e vinculante. Mas o legislativo não se conteve e ele quis derrubar essa decisão. O que ele fez? Apresentou um projeto de lei para ser votado. Olha lá, vamos ver. Vamos ver aqui. Letra A.
a superação legislativa das decisões definitivas de mérito do Supremo Tribunal Federal, no âmbito de uma ação declaratória de constitucionalidade, deve ser feita pela via da emenda constitucional, ou seja, como fruto da atuação do poder constituinte derivado reformador. Logo, o projeto de lei proposto deve ser impugnado por mandado de segurança em controle prévio de constitucionalidade. Meu Deus, misericórdia, a gente brinca, né? Essa questão enorme, será que ela traz alguma coisa? Presta atenção. Não precisa, né, de superação. Ela já tem efeitos erga omnes. Agora, por meio da superação, vai necessariamente se dar por emenda constitucional? Seria isso? Para superar uma decisão do Supremo? Exceto se aquele texto estiver previsto na Constituição, né? Aí, eventualmente, poderia ocorrer. Mas será que é isso? Será que precisa de um mandado de segurança em controle prévio? Como assim? Tá equivocada. Olha lá, no âmbito, olha lá, eu até coloquei aqui para vocês. Só um minutinho que eu vou compartilhar. Opa! Compartilhamento de tela. Pronto, olha lá. A superação, olha lá. Opa, aqui. Legislativa das decisões definitivas no âmbito da ação declaratória deve ser feita pela via de emenda, ou seja, como fruto da ação do poder constituinte derivado reformador. Logo, o projeto de lei proposto deve ser impugnado por mandado de segurança em sede de controle. Não necessariamente a superação se dará por meio de emenda, tá certo? Dependendo do texto, a própria lei pode superar. Então, está errada, porque não deve ser esse projeto impugnado por mandado de segurança em controle prévio, tá certo? Letra B, olha lá. Embora as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações declaratórias de constitucionalidade não vincule o Poder Legislativo em sua função típica de legislar, a Constituição de 88 veda a rediscussão do tema, a temática já analisada pela Suprema Corte, na mesma sessão legislativa, de modo que o projeto de lei apresenta vício formal de inconstitucionalidade. Presta atenção aí, né? Aqui ele está dizendo que as decisões definitivas de mérito, elas não vinculam o Poder Legislativo na sua função típica. Até aqui, até essa vírgula, na função típica de legislar, a questão está correta. De fato, não vincula, tá? Porque sob pena de petrificar o sistema. Agora, a segunda parte diz que a Constituição proíbe a rediscussão da temática já analisada pela Suprema Corte na mesma sessão legislativa. O que é proibido ser reanalisado na mesma sessão legislativa é uma PEC, uma proposta de emenda constitucional que tiver sido rejeitada ou havida por prejudicada. Esta PEC, sim, ela só pode ser objeto de nova proposta na próxima sessão legislativa, tá? É um limite quanto à reapresentação. Mas em relação às decisões do Supremo, não há esta vedação, tá certo? Próxima, vamos lá. Como as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade gozam de eficácia contra todos e efeito vinculante, não poderia ser apresentado projeto de lei que contrariasse questão já pacificada pela Suprema Corte, cabendo sua impugnação pela via de reclamação constitucional. Vou explicar. A reclamação serve, né, quando a decisão do Supremo, uma decisão do Supremo, presta atenção aqui, ó, não estiver sendo cumprida. Aí cabe reclamação. Mas não estiver sendo cumprida por quem? Por quem está vinculado pelas decisões do Supremo. Quem que está vinculado? Toda a administração pública, direta, indireta, federal, estadual e municipal, tá? Quem mais, né? Efeitos vinculantes, né? Erga omnes, ex tunc e vinculante. Vincula quem? O próprio Poder Judiciário, exceto o próprio Supremo, que pode mudar depois, posteriormente, a sua decisão.
o próprio Poder Judiciário, então os tribunais de justiça, juízes, tribunais regionais federais, tá? E toda a administração pública, direta, indireta, federal, toda, mas não vincula a função legislativa. De modo que é possível, sim, que o Congresso Nacional crie uma norma, uma lei, para derrubar uma decisão, porque ele pode, tá? E pode ser que essa lei futuramente seja declarada inconstitucional pelo Supremo? Também isso é possível. Então, vamos para a última alternativa, que diz o seguinte, olha lá, o Poder Legislativo, em sua função típica de legislar, não fica vinculado às decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no controle de constitucionalidade. De modo que o projeto de lei apresentado em data posterior ao julgamento poderá ser regularmente votado e, se aprovado, implicará a superação ou reação legislativa da jurisprudência. Portanto, está aí a alternativa correta. O Poder Legislativo, de fato, não está vinculado nas suas decisões definitivas de mérito àquilo, né, que o Supremo decidiu, porque senão nós estaríamos falando que simplesmente o Supremo resolvia e o Poder Legislativo ficava petrificado, não poderia legislar. Ele pode legislar. Aliás, todo poder emana do povo, né, que o exerce por meio dos seus representantes eleitos. O Poder Legislativo nada mais é do que a manifestação do poder que o povo delegou àqueles que compõem as casas do Congresso Nacional, de modo que ele tem sim liberdade para superar por meio de uma decisão. Mas aquele adendo, o Supremo pode declarar inconstitucional essa superação também, posteriormente? Também pode, porque a sociedade evolui e é assim que a gente caminha. Eu acho que eu tenho tempo para pelo menos uma questão. Eu trouxe várias questões, gente. Várias Bruna, questões. Mas o nosso tempo... Oi, pode falar. tem mais tempo, sim, porque eu errei ali no início, então fique à vontade. Se quiser ir até as 9, 9h05, o tempo é seu. Tá ótimo. Se tiver outros compromissos, não tem problema, fica tranquila. Ai, que bom. Mas que quanto bom. mais tempo Isso você... aí é um... Ai, que maravilha. Isso aí é um presente. Tempo aqui é um presente para a gente conseguir resolver. Vou resolver mais uma questão, pelo menos mais uma, né? E vamos compartilhar aqui na tela. Questões novas, né? Questões atualizadas, para que os alunos consigam... Ah, essa questão é uma questão ótima para a gente explicar aqui. Questão que caiu em 2018. Opa! Vamos lá. Pronto. Compartilhamento de tela. Aqui. Pronto. Vamos lá. Por entender que o voto é um direito e não um dever, 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados articula a proposição de emenda à Constituição de 1988, no sentido de tornar facultativo a todos os cidadãos o voto nas eleições a serem realizadas no país. Sabendo que a proposta gerará grande polêmica, o grupo de parlamentares resolve consultar um advogado. Você, hein? Especialista na matéria. De acordo com o sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a opção que indica a orientação correta a ser dada pelo advogado. Então, vamos lá. Letra A. Não é possível sua supressão por meio de emenda constitucional, porque o voto obrigatório é considerado cláusula pétrea da Constituição de 1988. Vamos ler todas para otimizar o tempo de explicação. Letra B. Não há óbice para que venha a ser objeto de alteração por via de emenda constitucional, embora o voto obrigatório tenha estatura constitucional. Letra C. Para que a proposta de emenda constitucional seja analisada pelo Congresso Nacional, é necessária a manifestação de 1/3 de ambas as casas.
Letra D, a emenda, sendo aprovada pelo Congresso Nacional, somente será promulgada após a devida sanção presidencial. Que vocês acham? Olha só, já preciso explicar algumas coisas para vocês. Primeiro, o artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição, ele trata das cláusulas pétreas, né? De algumas matérias que não podem ser objeto de emenda tendente a aboli-las, tá? Então, lá no parágrafo 4º, você vai ver as matérias que não podem ser objeto de emenda tendente. Não é que não pode ser objeto de emenda, hein? Pode ser objeto de emenda. Pode ampliar. O que não pode é abolir. Quais são mesmo as cláusulas pétreas? Porque isso sempre cai na sua prova em forma de problema. Forma federativa de Estado. Já caiu várias vezes. Será que um Estado pode se separar do outro para se transformar num país, por exemplo? Rio Grande do Sul já tentou fazer isso? Será que pode? Não, temos um vínculo federativo. Não há no Brasil a admissão do direito de secessão. Já caiu nessa prova, né? Que seria o direito de separação. Não pode. Por quê? Tem que seguir aí o federalismo, né? Forma federativa de Estado. Proibido o direito de separação, de secessão, vai aparecer na sua prova. O que mais? O voto também, cláusula pétrea, que tem que ser direto, secreto, universal e periódico. Direto, não há intermediários, né? Não dá para mandar alguém no seu lugar, né? É você que vai eleger diretamente o seu governante, né? Não vai eleger, não vai votar em alguém para esse alguém votar. Não, você vai escolher lá o seu governante, direto. Secreto, numa urna fechada. Fizeram uma lei para imprimir o voto. A lei foi declarada inconstitucional, porque o voto secreto é cláusula pétrea, direto, secreto, universal, todas as pessoas, mulheres, pobres. Por que eu fiz esse detalhe, né? Por que eu dei ênfase a isso? Porque mulher não foi uma conquista tardia, a mulher não votava, né? Antigamente também pobre não votava. Nós tínhamos o chamado a plutocracia, que era o governo dos ricos, tá? Tinha que comprovar uma renda mínima, né, para conseguir votar. Hoje não é mais assim, o voto é universal. Todas as pessoas, né, claro, que fizerem o listamento eleitoral, que cumpriram os requisitos, né, que é entre 16 e 18 já pode o alistamento facultativo e a partir dos 18, tá certo? Aí o alistamento passa a ser obrigatório. Mas veja que a obrigatoriedade do voto, ela não vem prevista como cláusula pétrea, tá certo? Aliás, nós temos exemplos de voto facultativo no Brasil. O maior de 16 e menor de 18, o analfabeto, ele vota facultativamente, tá certo? Então, veja que a obrigatoriedade não está dentre as características do voto constantes do rol das cláusulas pétreas. E é sobre esse tema que a questão girou em torno, tá certo? Então, direto, secreto, universal e periódico. Nós vamos alterar, não dá para passar de pai para filho, não é um mandato vitalício, tá? Periodicamente, nós temos o direito de irmos às urnas e escolher os nossos novos governantes, tá certo? Lembre dessas cláusulas pétreas, pode ampliar, vou dar um exemplo de ampliação, que também já caiu na sua prova da OAB, que está lá no inciso 78 do artigo 5º da Constituição, que foi acrescentado por emenda, tá? O princípio da razoável duração do processo, que você vai ver lá que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são asseguradas a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Tudo bem até aqui? Bom, então agora a gente já pode voltar para a questão. Vou compartilhar mais uma vez com vocês, porque agora a gente já tem a resposta para dar para vocês aqui na ponta da língua, sem problema algum. Olha lá. Então, vamos voltar para o compartilhamento. Eu acho que vocês já estão visualizando. Eu só estou colocando aqui na tela cheia, que fica melhor para vocês lerem. Vai que vocês estão acompanhando pelo celular, né? A live pode ser vista pelo celular, pelo computador, você escolhe. E em casa, no parque, né? Num hospital, não importa. O importante é você sempre estudar. Não importa o local onde você esteja. Então, letra A, né? Não é possível a supressão por meio de emenda, porque o voto obrigatório é cláusula pétrea. Já vimos que não.
O voto, né, tem características consideradas pela cláusula pétrea, pelas cláusulas pétreas, quais sejam direto, secreto, universal e periódico. Voto obrigatório não é cláusula pétrea. Letra B. Não há óbice para que venha a ser objeto de alteração por via de emenda constitucional. Sim, porque não é cláusula pétrea, embora o voto obrigatório tenha, sim, estatura constitucional. Vem previsto no âmbito do texto constitucional. Portanto, a alternativa B é a alternativa correta, tá certo? E agora eu quero ver se eu manuseio aqui. Vamos ver aqui. Vou colocar aqui. Olha, consegui anotar no slide. É a primeira vez que eu estou fazendo isso aqui. Eu dou aulas gravadas, né? Mas não pelo Zoom. Zoom está sendo uma experiência nova aqui para mim e eu acho que vou gostar. Vou treinar mais um pouco para manusear mais aqui essa ferramenta. Então, letra C, porque eu, como comentei, nós precisamos saber o fundamento da correta e o fundamento também da alternativa incorreta, porque ela pode ser corrigida e ser trazida numa próxima prova. Letra C. Para que a proposta de emenda constitucional seja analisada pelo Congresso Nacional, é necessária a manifestação de 1/3 de ambas as casas. Cuidado, essa também foi uma pegadinha aí do examinador. Por quê? Porque quem pode iniciar uma PEC, uma proposta de emenda, você vai encontrar no artigo 60, inciso 1º, 2º e 3º da Constituição, tá? Presidente da República, 1/3 da Câmara ou do Senado. Olha a pegadinha. Ela falou 1/3 de ambas as casas. É 1/3 da Câmara ou do Senado. Ou ainda, mais da metade das assembleias legislativas. Tudo bem? Manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. É só olhar o artigo 60 que você resolve isso. E, por fim, a última alternativa, que eu vou conversar com vocês, é a letra D. A emenda, sendo aprovada pelo Congresso Nacional, somente será promulgada após a devida sanção presidencial. Outro tema, cuidado. Lembra que eu falei que ia comentar de processo legislativo? Cuidado. Não existe sanção ou veto em proposta de emenda. Por favor, sanção ou veto presidencial só no âmbito das leis. Em emenda constitucional, não. Como é que ocorre? As mesas da Câmara e do Senado promulgam a emenda, tá certo? Então, a emenda é iniciada, com quórum fortificado, né? Tem um início lá pelos aqueles do artigo 60, que eu acabei de mencionar. É aprovada por 3/5 em 2 turnos e nas 2 casas, separadamente, tá? No total, são 4 votações, 2 na Câmara, 2 no Senado, e ela vai ser promulgada pelas mesas da Câmara e do Senado. Mais uma vez, não é a mesa do Congresso. A mesa do Congresso tem uma formação mista. Da emenda é tudo separado. Por quê? Rigidez constitucional. Estamos num país em que escolhemos adotar uma Constituição rígida para ter mais segurança. É mais difícil alterar a Constituição do que alterar uma lei, tá certo? Então, não existe sanção ou veto em proposta de emenda, só em projeto de lei. E detalhe aqui na terminologia: lei é projeto de lei, emenda é proposta de emenda. Ok? Eu sei que o Léo me deu até 9,5, e em 4 minutos eu posso falar muita coisa. Então, eu vou concluir esses 4 minutos falando da sanção ou do veto no projeto de lei, porque é um tema recorrente na sua prova da OAB, tá? Então, olha, quando um projeto de lei for aprovado, o que vai ser feito? Vai para a deliberação executiva. Então, tem a iniciativa, você vai ver no artigo 61, tá? A deliberação legislativa, aprovação nas casas, passa pelas comissões, e aí vai para o presidente, que pode sancionar ou vetar um projeto de lei. Cuidado, hein? Não estou mais falando de emenda, estou falando de projeto de lei. Artigo 66. Qual o prazo que o presidente tem para vetar? 15 dias úteis. São poucos os prazos na Constituição que são contados como dias úteis. 15 dias úteis, tá? Tem aqui no livro, tá bom? Tem aqui no livro, você vai ver isso aí. Bom, 15 dias úteis, prazo. Se o presidente fizer isso, ele só pode fazer por 2 motivos. Quais são, então, os 2 motivos que podem levar o presidente a vetar um projeto de lei? Razões de inconstitucionalidade, veto jurídico, controle de constitucionalidade, ou porque o projeto é
contrário ao interesse público. É o veto político. Nos dois casos, o presidente tem que motivar, tem que dizer por que vetou, porque o Congresso pode derrubar o veto. Mas para ele saber, para ele colocar isso em votação, que vai ser em sessão conjunta e pelo voto da maioria absoluta dos membros, ele precisa primeiro entender por que o presidente vetou. Então, o presidente do Senado encaminha, o presidente da República encaminha em 48 horas ao presidente do Senado as razões que o levaram a vetar, para que o Congresso, caso queira, derrube o veto e faça prevalecer a sua vontade. Tudo bem? Gente, isso está no artigo 66. É só você ler, tá? Já caiu. Então, eu falei de uns 5 ou 6 artigos. Leia esses 5 artigos que eu estou passando aqui para você, porque eles caem na sua prova. Nesse 1 minuto que me falta, e eu sou um pouco metódica, dá para perceber, né? Eu vou dizer para vocês o seguinte: mantenha a alternativa escolhida, não troque. Nós temos estudos que comprovam, né? E experiência dos nossos alunos, que cada 5 questões que no final o aluno muda, ele erra 4. Não é depois de 4 horas de prova que vai vir uma luz. Não. Mantenha a questão, aquela que você escolheu, até o final, tá certo? Isso é importantíssimo para você não errar. Se você não sabe, deixa ela para o final, não tem problema, tá bom? Mas não fica naquela coisa, na hora de passar para o gabarito, e vai alterando, porque isso vai gerar perda de ponto, tá certo? E outra coisa, acredite, porque é possível a aprovação. É possível, principalmente para você que tem o nosso livro, que estuda, que está fazendo a parte de vocês, tá? Não se cobre tanto. Vá lá e faça o seu melhor, porque a aprovação virá certamente. Você está equipado para isso. Você tem todos os materiais disponíveis, as aulas. É possível a sua aprovação. E eu estou aqui porque eu acredito em vocês. E há 12 anos eu faço isso. Não é à toa, porque eu realmente acredito nos meus alunos, tá? Léo, acho que eu vou ficar por aqui. Passei 1 minuto, mas tudo bem. Bruna, foi brilhante, foi maravilhoso, cumpriu super à risca o que eu te pedi. Tenho certeza absoluta que os alunos vão se beneficiar muito desse material, destas dicas, e que com o sumário associado às suas dicas, ainda mais as dicas finais, o êxito na prova da OAB vai ser muito melhor, muito maior. Eu tenho certeza que esse material, quando ele foi imaginado pelo Wander e trouxe ao convite vocês, ele tinha um intuito de fato, ajudar as pessoas a serem aprovadas no exame de ordem. E, claro, essa live denota a eficiência e o brilhantismo do pensamento dele, porque, olha, juntamos uma professora maravilhosa, com resolução de questão, revisão, então eu tenho certeza que com o material tudo vai ficar bem, tudo vai se resolver bem para aquelas pessoas que estudarem. Não existe osmose, não existe sorte. E a Bruna deu, inclusive, uma dica importante. Não desista no meio da questão. Vai, termina, fica focado nela. Ótimo. Bruna, só posso te agradecer. Quero convidar as pessoas a continuarem com as nossas lives. Temos ainda de direito administrativo e de direito processual penal. E lembrando que elas vão ficar disponíveis depois no nosso canal para as reprises que vocês quiserem assistir gratuitamente. Peço desculpas pela minha cara de cansado. Estou, de fato, muito cansado, mas estou feliz de estar aqui com vocês. Um grande beijo, Bruno. Obrigado mais uma vez e fiquem com Deus. Léo, um beijo também. Obrigada. Porque o Léo é a porta de entrada aí da editora Foco, é ele que faz essa editora brilhar cada vez mais. Então, agradeço mais uma vez o convite, dou um abraço aqui virtual, né? Que em breve possamos dar esse abraço presencial. Estamos com fé e esperança de que isso vai ser possível em breve, tá bom? Obrigada mais uma vez pelo convite. E tchau para os meus queridos alunos. Sucesso! Tchau!